Olá, gente. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai iniciar agora o conteúdo do segundo bimestre, que tem como temática drogas lícitas, ilícitas e ginástica. Conteúdo estruturante, né, do segundo bimestre é ginástica, o conteúdo básico, ginástica de condicionamento físico, e o conteúdo específico é doping, anabolizantes. O elemento articulador, cultura corporal e saúde. E o nosso objetivo é compreender as influências do uso de esteroides anabolizantes e seus efeitos no corpo humano. E eu começo, com uma pergunta sobre o que são drogas, né? A gente sabe que drogas, o termo drogas, ele recorre a algumas situações, né? Quando você toma uma medicação, por exemplo, você está tomando uma droga. Mas se essa medicação for por uma causa, né, de um fator de doença que você precisa tratar, é uma droga permissiva, desde que seja, prescrita por um profissional da saúde, um médico, no caso. E aqui fala o seguinte: as drogas, substâncias naturais ou sintéticas, ou seja, aquelas produzidas, em laboratório, possuem a capacidade de alterar o funcionamento do organismo. São divididas em dois grupos, E segundo o critério de legalidade perante a lei, são drogas lícitas e ilícitas. Então, de acordo com a legalidade, aqui no nosso país, nós somos um país onde nós temos, uma lei que diz que legaliza o uso dessas drogas, e divide nesses dois grupos, como lícitas e ilícitas. Drogas ilícitas, as drogas lícitas são aquelas legalizadas, produzidas e comercializadas livremente, e que são aceitas pela sociedade. Então, assim, a gente já vê um pouco nessa primeira definição, comercializadas livremente e que são aceitas pela sociedade. Os dois principais exemplos de drogas lícitas na nossa sociedade são o cigarro e o álcool. Outros exemplos de drogas lícitas são anorexígenos, que são os moderadores de apetite, e benzodiazepínicos, que são remédios utilizados para reduzir a ansiedade. Drogas ilícitas, ou seja, não são legalmente, acessível. Aqui fala já a cocaína, a maconha, o crack, a heroína, etc., são drogas ilícitas, ou seja, são drogas cuja comercialização é proibida pela legislação. Além disso, as mesmas não são socialmente aceitas. Tendo em vista, essa definição do que seria droga lícitas e ilícitas, segundo a legalidade, permissividade, aceitação, a gente tem uma informação importante, Aqui é um alerta da Organização Mundial de Saúde. Ela fala que é importante ressaltar que não é pelo fato de serem lícitas que essas drogas são pouco ameaçadoras, Segundo o órgão, as drogas ilícitas responderam por 0,8% dos problemas de saúde em todo o mundo, enquanto o cigarro e o álcool juntos são responsáveis por 8,1% desses problemas. Então, gente, essa informação ela é pertinente para a gente refletir um pouco, Quando a pesquisa diz que 0,8% dos problemas de saúde em todo o mundo, são das drogas ilícitas, a gente está falando daquelas drogas que não são legalmente aceitas pela lei, nem pela sociedade. E, ao mesmo tempo que
o cigarro, né, e o álcool, eles causam um dos problemas, né, desses problemas, tá numa média de 8,1%, né? O que a gente pode pensar é que então, as pessoas que utilizam as outras drogas, elas morrem menos ou têm problemas menores de saúde, né? E por que que não legaliza? São vários os questionamentos, né? E por que não coloca como ilícita uma droga que já tem um percentual bem mais elevado de problemas de saúde, como o cigarro e o álcool, que matam muito? Isso é algo para se discutir, né, e abordar em um segundo momento, mas eu poderia dizer que talvez pelo acesso fácil a essas drogas, por elas serem ilícitas, né, o cigarro e o álcool, elas tenham causado tantos problemas, né? O que teria que ser comprovado se as demais drogas, as que não são lícitas, elas fossem dispostas. E aí fala, nesse sentido, muitos questionam a aceitação por parte da sociedade das drogas lícitas, uma vez que as mesmas são prejudiciais para a saúde e também causam dependência nos usuários. Assim, o critério de legalidade ou não de uma droga é historicamente variável e não está relacionado necessariamente com a gravidade de seus efeitos. Isso é verdade, né? Alguns até mesmo afirmam que esse critério é fruto de um jogo de interesses políticos e, sobretudo, econômicos. E aí a gente vem para a segunda pergunta, né? O que é um anabolizante? Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, entidade que, entre suas ações, incentiva o estudo e a pesquisa nesse campo, define os esteroides androgênicos anabólicos, mais conhecidos como anabolizantes, como um produto derivado principalmente da testosterona, que é o hormônio responsável por muitas características que diferem homem e mulher. Estes atuam no crescimento celular e em tecidos do corpo, como o ósseo e o muscular. Então, anabolizante, né, são esteroides androgênicos anabólicos, que vem, né, que deriva principalmente da testosterona, né, que é um hormônio que nós produzimos, esse hormônio, né, no nosso organismo, e definem, né, basicamente as características masculinas. O que é esteroide anabolizante? Ainda continua, né? E aí a gente segue com uma segunda pergunta, que nem todo mundo sabe. O que nem todo mundo sabe é que o hormônio, que é a testosterona, o hormônio sexual, ele é produzido naturalmente pelo corpo, né? E que essa testosterona é responsável pelas características masculinas, como a barba, entonação de voz, força muscular, e que nas mulheres elas também produzem essa testosterona, contudo, o que elas produzem é cerca de 10 a 20 vezes menos, né, que os homens. E os esteroides anabolizantes, né? São hormônios e andrógenos sintéticos, ou seja, produzidos em laboratórios. E nós temos os tipos mais comuns, né? Conhecidos pelo público, que é a nandrolona, o oxandrolona e estanozolol. São esses três que mais popularmente, né, pelo público leigo, eles são conhecidos. E nós temos duas colunazinhas de riscos do uso de anabolizantes, né? E a gente tem problemas cardíacos, aumento de pressão, alteração do colesterol, problemas no fígado tais como hepatite, medicamentosa, desenvolvimento de tumores nesse órgão, alteração de humor, como agressividade, distúrbios psiquiátricos, como ansiedade e depressão, aumento das células vermelhas do sangue e, consequentemente, o risco de trombose, formação de coágulos nos vasos sanguíneos. E aqui também,
outra pergunta: quais efeitos colaterais do uso de anabolizantes? Então, aqui eu classifiquei os efeitos nos homens, nas mulheres e nos adolescentes, né? Então, geralmente, vocês percebem, é percebível, quem faz o uso indevido de anabolizantes e tem essa prática, né? Ele costuma, por exemplo, nos homens, acontece desses efeitos surgirem com testículos reduzem de tamanho, né? A produção de testosterona diminui. Então, a gente já viu que é a testosterona, né? Responsável, hormônio sexual responsável pela barba, né? A entonação da voz, é o hormônio responsável pelo crescimento muscular e ósseo, né? Da célula. E que mais? E há também a redução na produção de espermatozoides. A ginecomastia, muito conhecido, né? Os homens começam a aumentar essa parte da mama, né? Então, eles começam a ter esse peito, né? Mais desenvolvido, né? Com o crescimento dessa mama masculina. E nas mulheres nós temos engrossamento da voz, aparecimento e crescimento de pele na face e em outras áreas do corpo. São dos exemplos. E nos adolescentes acontece algo importante, né, que é o fechamento precoce da caixa de cartilagem. O que seria essa caixa de cartilagem? Né? Onde há o desenvolvimento do crescimento ósseo. E se o adolescente ele tem uma idade determinada, né, o crescimento dele ósseo, o que define a altura final dele, vai depender exatamente dessa cartilagem, né, dessa caixa de cartilagem que, se fechada, ela não vai permitir, né, essa continuidade nesse crescimento. Então, é muito comum, né, você perceber em adolescentes que fazem o uso, né, de anabolizantes, que eles começam a não atingirem a sua altura final. E aqui a gente tem 2 vídeos que eu sugeri para vocês, só que a gente não vai passar, porque são vídeos um pouco mais longos, mas eu vou deixar abaixo já os links, e esses vídeos vocês podem ver, né, por curiosidade. Eu só gostaria de contemplar o primeiro vídeo, né, que fala um pouquinho sobre o uso e que mostra o processo da estrutura muscular, e eu acho importante, né, por exemplo, o efeito do anabolizante, o que acontece com o músculo no momento que ele é colocado numa situação de atividade e como agem os anabolizantes, né, os esteroides anabolizantes. A gente sabe também que tem na informação do vídeo que o uso de esteroides anabolizantes, eles eram permitidos no pós-guerra, né, para a recuperação daqueles soldados que passaram por situações, né, de estresse, de comprometimento. Então, era recomendável facilmente. Outro ponto importante, que também eles eram usados em cirurgias, e, por fim, né, os anabolizantes também eram comum, né, nas práticas das Olimpíadas, né, então, assim, o que hoje não é considerado algo legal, né, porque nós conhecemos como doping. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, eu vou passar o vídeo um pouquinho e vocês vão ver só o parecer de um médico que fala um pouco mais sobre esse uso do anabolizante, né, os efeitos, em suma, o que a gente falou agora. Você conhece alguém que já fez uso de esteroides androgênicos anabolizantes, também popularmente conhecido como as bombas de academia? Preste atenção nesse vídeo, pois esse é o tema de hoje do Doutor Ajuda: anabolizantes.
A primeira informação que eu acho importante você saber é o que é esteroide anabolizante. Nem todos sabem, mas nosso corpo naturalmente produz um hormônio sexual chamado andrógeno. O principal exemplo desses hormônios é a testosterona. A testosterona é responsável pelas características sexuais masculinas, tais como pelos na face e corpo, entonação grossa da voz e músculos grandes e fortes. Apesar de ser um hormônio masculino, as mulheres também produzem testosterona, mas em taxas bem menores que os homens, cerca de 10 a 20 vezes menos. Chamamos de esteroides anabolizantes os hormônios e andrógenos sintéticos produzidos em laboratório. Os tipos mais comuns conhecidos pelo público leigo são a nandrolona, a oxandrolona e o estanozolol. Para que servem a testosterona e os esteroides anabolizantes? A aplicação médica mais comum é a de repor esse hormônio em homens que não produzem em quantidades suficientes. Já os esteroides anabolizantes podem ser prescritos em uma série de condições clínicas, tais como ajudar no ganho de peso em pacientes que sofreram doenças graves, como infecções prolongadas, ou mesmo em pacientes desnutridos e em determinados tipos de anemia. Entretanto, algumas pessoas, a maioria homens, mas às vezes também mulheres, mesmo não tendo deficiência desses hormônios, passam a se encher de esteroides anabolizantes. O resultado é que essas pessoas passam a ter níveis desses hormônios em níveis muito mais elevados do que as necessidades naturais. No passado, os usuários eram basicamente os atletas de alto nível buscando melhorar rendimento em alguns esportes, que é o que chamamos de doping. Hoje em dia, o que vemos é a disseminação do seu uso por pessoas comuns, normalmente frequentadores de academia que buscam melhorar a performance ou mesmo por fins estéticos. Mas esse uso não é isento de complicações. Existem diversos riscos e efeitos colaterais do uso de anabolizantes. E dentre esses eu quero destacar problemas cardíacos, aumento da pressão e alterações no perfil do colesterol. Problemas no fígado, tais como hepatite medicamentosa e desenvolvimento de tumores nesse órgão. Alterações de humor, como agressividade, bem como distúrbios psiquiátricos, tais como ansiedade e depressão. Aumento das células vermelhas do sangue e, consequentemente, um aumento do risco de trombose, nada mais é do que a formação de coágulos nos vasos sanguíneos. Em homens, o uso de esteroides anabolizantes faz com que os testículos reduzam de tamanho e fiquem bem pequenos, reduzindo também a produção natural de testosterona do corpo, bem como a formação de espermatozoides. Na maioria das vezes, mas nem sempre, esses problemas dos testículos podem ser revertidos se o homem parar de tomar os andrógenos, mas pode levar um longo tempo até normalizar. Alguns homens podem ficar com o testículo atrófico e com baixa função de forma persistente, mesmo após a suspensão do uso da medicação. Outro efeito também bastante comum e indesejado é o crescimento da mama masculina, também conhecida como ginecomastia. Já em mulheres, os andrógenos causam um efeito virilizante masculino, levando a engrossamento da voz e crescimento e aparecimento de pelos na face e em outras partes do corpo. Em adolescentes, os andrógenos podem levar ao fechamento precoce da cartilagem de crescimento, culminando com a diminuição da altura final. Além disso, tem mais dois aspectos que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro é a forma de uso e a dependência. Como eu falei anteriormente, existem vários tipos de andrógenos sintéticos com diferentes características. A maioria das pessoas faz o uso de vários desses hormônios misturados, com o objetivo final de aumentar a massa muscular e de gerar mais definição corporal. Fazem isso na forma de ciclos, em que intercalam períodos com o uso de uma substância depois da outra, seguidas de períodos sem o uso. O corpo, diante de doses tão altas desses hormônios, para de fabricar o hormônio masculino, a testosterona. E quando interrompe o uso do esteroide, o que ocorre é uma diminuição brusca da produção de testosterona e muitas vezes duradoura, a chamada fase rebote. Nessa fase, podem surgir os efeitos de disfunção erétil, diminuição ou ausência de libido, perda de massa muscular e muitos outros. Tudo isso faz com que o indivíduo queira fazer o uso novamente de mais esteroides anabolizantes e assim prosseguir por um longo período. Quanto mais tempo usando essas substâncias, maior se tornam os riscos que eu já falei anteriormente, tais como problemas cardíacos, doenças do fígado, trombose, dentre outros. O segundo aspecto, que é uma dúvida frequente que as pessoas têm, é em relação à dose. Existe dose segura? Existe tempo seguro de uso? E eu posso responder que não existe dose nem tempo seguro do uso dessas substâncias em pessoas que fazem uso buscando aumento de performance ou mesmo por fins estéticos. Em pacientes com indicações clínicas para o seu uso, como em pacientes desnutridos ou outros pacientes que já tenham sofrido algumas doenças graves, os benefícios superam os riscos, devendo os efeitos colaterais ser acompanhados por um profissional médico capacitado.
Existem profissionais de saúde, mesmo médicos, que falam coisas diferentes das que eu estou falando. Quando existe esse tipo de controvérsia, o recomendado é seguir o que os médicos especialistas no assunto recomendam. As sociedades médicas, de forma geral, não recomendam o uso de esteroides anabolizantes ou mesmo de testosterona em pacientes que não tenham deficiência desse hormônio ou que não tenham as doenças citadas anteriormente. Se você quiser mais informações a respeito, os links desses artigos estarão disponíveis no site do canal Doutor Ajuda. Se você tem dúvidas sobre esse tema ou se faz uso dessas substâncias e quer parar, procure um endocrinologista, que é o profissional mais capacitado para auxiliá-lo. Este é o canal Doutor Ajuda e nosso objetivo é te transformar em um paciente mais bem informado para uma consulta médica. Você sabia? Muitas pessoas também fazem uso abusivo do GH, mais conhecido também como hormônio do crescimento. Esse hormônio, como o próprio nome diz, é muito importante nas fases de crescimento, na infância e na adolescência, mas ele também tem um papel fundamental na manutenção da massa muscular e na queima de gordura. Entretanto, o uso abusivo dessa substância também pode acarretar em uma série de consequências negativas, tais como problemas cardíacos, infarto, aumento do coração e risco de determinados cânceres. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E é isso, gente. E a gente encerra agora nossa primeira aula, né? E vamos aguardar a próxima semana para que a gente possa ter o nosso momento de interação, vocês possam trazer questionamentos com relação a esse primeiro momento, a essa primeira aula, né? A gente possa evoluir nas discussões e nos estudos. Então, eu desejo tudo de bom para vocês, muita saúde, paz com as famílias, e até a próxima, se Deus quiser.